Pessoal, é Pastor Fernandinho. Estamos aqui hoje, no Dia das Mães, para deixar essa mensagem para todas as mães e toda a família. Deus colocou um tema no meu coração que daqui a pouco já vou falar. E vamos começar com uma oração, para depois nós estarmos falando da palavra de Deus. Hoje vai ser um culto sem louvor, é na oração em palavra. Nós estamos ainda adaptando a questão do louvor para ver como que vai ficar melhor para todos, né? Então, assim mesmo, em oração, eu peço para você fechar os olhos e me acompanhar. Não existe nada místico nisso. É só para você concentrar e ter o pensamento em Deus em primeiro lugar nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse Dia das Mães agora, do dia 10 de maio de 2026. Abençoa, Senhor, todas as mamães, aquelas mães que amam seus filhos, que querem o bem dos seus filhos, que pensam mais nos seus filhos do que em si mesmo. Porque mães de verdade têm esse coração que tem vontade de servir, de se renunciar para poder servir e dar o melhor seu para cuidar e ajudar seus filhos, mesmo que adultos. Para elas, continua sendo ainda aquelas crianças que elas pegaram no colo. Muito obrigado, Senhor, pelas mulheres, porque se não tivesse as mulheres aqui neste mundo, o mundo seria muito triste. E graças a Deus que existem mulheres que elas trazem a sensibilidade, o amor, que, humanamente falando, é até comparado ao amor do Senhor. Mas a gente sabe que o amor do Senhor é muito maior, mas não é uma comparação, porque é um amor que realmente elas pensam mais no outro, no filho, do que em si mesmas. Ó Deus, muito obrigado. E que essa mensagem que nós vamos falar hoje, da Mãe de Jesus, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela vai trazer um impacto muito grande para que pessoas venham ouvir a Tua palavra e terem uma vida transformada pelo poder da Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Usa a minha vida agora, nesse momento, para falar aquilo que o Senhor quer, não que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer, para trazer transformação da parte do Senhor para as vidas de todos que estão aqui agora, nesse momento, participando e assistindo esse culto. Muito obrigado por tudo, Senhor. É no nome de Jesus. Amém. Pessoal, o título da nossa mensagem do Dia das Mães é o seguinte, o tema: Entre a promessa e a cruz, a jornada de Maria, Mãe de Jesus. Vou repetir. Tema: Entre a promessa e a cruz, a jornada de Maria, Mãe de Jesus. Texto bíblico: Lucas, capítulo 1, do verso 26 ao 35. Repetindo, Lucas, capítulo 1, verso 26 a 35. Enquanto vocês procuram o texto, eu vou tomar aqui um pouquinho de água. Dito isso, o texto que eu quero ler para vocês hoje é esse, repetindo pela última vez, para vocês
me acompanharem. Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 a 35. Diz assim a palavra do Senhor. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, e a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Versículo 27. Verso 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou com medo, perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. E daqui a pouco vamos ler também, você já pode ir abrindo aí, os versículos 46 a 48 do capítulo 1. Capítulo 1, do verso 46 ao capítulo 1, verso 46 a 48, do Evangelho de Lucas. Capítulo 1, verso 46 a 48. Diz assim, o Cântico de Maria. Então disse Maria, ela louvando, adorando ao Senhor: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Vou repetir o versículo 47. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Deus já era o Salvador dela, Senhor da vida dela, certo? Pois atentou para a humildade da tua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Em outras palavras, muito feliz. Gente, ela teve um chamado que não foi fácil. E quero compartilhar com você essa mensagem que Deus colocou em meu coração. E dito isso, ser mãe não começa no nascimento. Você sabia disso? Maria, Deus viu, antes dela ter o filho, uma mãe na pessoa dela. Olha só como é que Deus faz. E mãe começa, como Maria também, na entrega, na obediência a Deus. Antes do primeiro choro do filho, a mãe já aprendeu a renunciar às suas vontades. Porque quando ela vai ter um filho, ela deixa de dormir. Ela renuncia às suas vontades para poder amamentar aquela criança. E Maria fez isso por Jesus. E mães de verdade, como Maria, fazem isso para os seus filhos, sabe? Elas se renunciam ao conforto, ao sono e aos próprios planos. Ser mãe é carregar no ventre também, sabe? É carregar também no ventre, não o filho. Mas ser mãe é ter amor, é se entregar de uma forma total, sabe? Existem dores que só uma mãe entende. Só uma mãe entende. Nenhum homem entende. A preocupação de uma mãe é silenciosa. A oração feita,
as lágrimas, o medo que ninguém vê, a fé que ninguém aplaude, sabe? Ela está sofrendo, mas Deus está contemplando. O Senhor Deus está vendo. Ser mãe é viver um amor que muitas vezes não é correspondido na mesma medida, mas ela continua firme, amando incondicionalmente o seu filho, não concordando com os erros, mas concordando em amar. Jesus foi um homem perfeito, mas Maria, ela teve aquela ansiedade do bem, se assim podemos dizer, para ver o que ela viu. Não foi fácil, mesmo Jesus sendo perfeito, certo? Os problemas bateram na porta da casa dela. E isso nos leva a uma verdade profunda. Ser mãe não é apenas gerar vida, é sustentar uma vida, é educar, mesmo quando ela parece escapar das nossas mãos, porque nós achamos que os filhos, a gente tem que pegar eles, abraçar e nós cuidarmos deles, segurarmos como se fossem uns bebês, mesmo depois de adultos. E a vida precisa seguir. Cada um tem um chamado, cada um tem um trabalho, cada um tem algo para fazer nesse mundo. E nós, como pais e mães, precisamos deixar os filhos seguirem o seu caminho. Assim, Maria fez com Jesus. E eu vou te mostrar quantas coisas aconteceram ao longo da mensagem. E dito isso, quero dizer para as mães de hoje que criam seus filhos sozinhas, lutam contra diagnósticos de filhos que estão com câncer, que estão com problemas, com deficiências que não podem ser resolvidas, sabe? Enfrentam rebeldia, distância e perdas dos filhos que estão rebeldes, oram pelos seus filhos que ainda não se voltaram para Deus ou estão desviados, e elas estão ali todos os dias orando pelos seus filhos para eles retornarem ao caminho do Senhor, sabe? Então, mães assim, elas tocam o coração de Deus e Deus age com o poder dele, através de uma oração que uma mãe faz, sabe? E talvez alguém aqui pense: Deus, por que é tão difícil ter filhos? Talvez você pense assim, e esse, né, é o ponto que eu quero entrar na história de Maria, sabe? Não como uma figura, sabe? Não como uma figura distante. Era uma mulher como todas as mulheres são, certo? Pessoas normais, certo? Tinha algo para fazer e se renunciou. Eu estou falando de pessoas que têm um chamado de Deus e ela teve esse chamado específico, mas com uma mulher real, sabe? Maria foi, que sentiu dor, que sentiu medo, pressão, e mesmo assim permaneceu fiel àquilo que Deus entregou em suas mãos. E assim que as mães precisam ser com seus filhos, quando eles vão crescendo, tendo que liberar ele aos poucos para eles tomarem rumo na vida, certo? A Bíblia Sagrada nos mostra Maria não como alguém, eu preciso dizer isso, alguém a ser idolatrada, mas alguém como a ser honrada, amada e ter sido e tem que ser aprendida com seus exemplos, porque ela deixa aqui muitos exemplos para todos nós que somos homens e mulheres de Deus e pessoas que ainda não são, para poder ver essa personagem como alguém que fez algo que a maioria não faz, gente. É muito sério tudo que vai ser tratado. Tínhamos que falar mais em nossas celebrações, em nossos cultos, dessa mãe que foi um exemplo de vida, sabe? E que ainda continua sendo para todos nós, que é a mãe do nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, sabe? Nós cristãos evangélicos amamos Maria, porque ela foi escolhida por Deus, submissa à vontade dele, exemplo de fé em meio ao caos. E vou te mostrar todos os caos que essa mulher passou, sabe? Vamos ser sinceros,
para os padrões humanos, a história dela começa como um escândalo. É um escândalo mesmo. Uma jovem prometida em casamento, virgem, e depois aparece grávida. O que você pensaria? Sem ter tido relação com homem algum. É o que a Bíblia afirma, certo? Como será isso na cabeça das pessoas? Como será isso na cabeça de Maria? Que ela pergunta lá ao anjo, no capítulo 1, no verso 34. E aqui entra um dos pontos mais profundos da nossa fé, que Deus não está limitado aos padrões e aos limites humanos. Ele faz coisas sobrenaturais, até nos dias de hoje. Eu fui impactado, agora no último sábado, pela nossa irmã Elza, pelo testemunho que trouxe do milagre que Deus fez. Ela não podia ter filhos, ela não tinha nem mais útero, e Deus fez tudo novo, Deus colocou tudo novo, e hoje ela tem a filha dela. Gente, que testemunho! E daqui uns tempos, ainda esse mês, eu quero trazer essa irmã da nossa igreja, que nós vamos batizar agora no dia 9, para honra e glória de Deus, para vocês ouvirem que Deus age ainda de uma forma miraculosa e as pessoas não entendem. Vocês precisam ouvir esse testemunho. Eu quero frisar nisso aqui porque me impactou muito, como Maria nos impacta até nos dias de hoje com o testemunho que a Bíblia traz. Então o Espírito Santo, voltando aqui a Maria, o Espírito Santo virá sobre ti. Ou seja, aquilo que não era natural se tornou sobrenatural. Deus quebra protocolos humanos para cumprir seus propósitos eternos. E quando Deus quer cumprir algo na vida de alguém, pode ser todo mundo contra, o mundo inteiro. Ele age de uma maneira poderosa e confronta os limites humanos para mostrar que ele é Deus e ele faz do jeito que ele quiser, para poder confundir as pessoas que se acham completamente sábias, para poder ver que existe um Deus criador que pode todas as coisas. E assim ele agiu na vida de Maria. Então, dito isso para vocês, né, Maria teve que lidar, você sabe com o quê? Com os julgamentos das pessoas. Talvez do pai, da mãe, da família. Eu tenho certeza disso. Correu o risco de rejeição, correu o risco de ser apedrejada, porque uma mulher apanhada em adultério, porque ela já estava prometida em casamento, já tinha um contrato ali assinado, sabe? Já para poder ela casar. Assim funcionava antes de casar, mas havia ainda aquele noivado, o noivo assinava o documento, passava por isso tudo, sabe? Ela já estava com o pé para casar logo tempos depois, mas ela aceita ser mãe antes de casar. Gente, isso é um escândalo. É um escândalo porque as pessoas julgam mal, pensam mal dela, a possibilidade dela perder o casamento, inclusive a família colocá-la para fora de casa, sabe? Assim que funcionava naqueles tempos, sabe? Que acontece ainda em muitos lugares, certo? Ainda não no nosso país, mas em outros lugares do mundo, quando você não segue a risca ali que o pai fala, sabe? Que a mãe diz. Então, ela colocou também em xeque, em risco ali o próprio casamento, para poder fazer a vontade de Deus, gente. E isso é lindo, porque ela não se importou com as opiniões humanas, Maria. Ela se importou exatamente com aquilo que Deus pensava a respeito dela e aquilo que Deus queria fazer através dela. Ela se importou mais com isso, e é isso que demonstra que ela teve um amor por Deus em primeiro lugar. E vou dizer mais. Lá no capítulo 1, do verso 38, né, ela responde assim com uma das frases mais poderosas, e eu quero ler para você aqui, quando ela fala para o anjo Maria: eis aqui a serva do Senhor. E não foi fácil, ela aceitou, mas não foi fácil. Para ela, não foi fácil fazer isso, mas ela aceitou o chamado, ela não correu, ela seguiu adiante, mesmo que as pessoas pensassem mal dela. Ela não se importou com isso. Como uma mulher virgem pode ter filhos? Ela perguntou isso para o anjo.
E um anjo explicou muito bem para ela, ela conseguiu compreender. E que crédito, humanamente falando, poderia ela dar para as pessoas? Ela colocou em risco a família, o casamento, como eu já disse, para fazer a vontade de Deus. E isso é lindo, sabe? Que ela agrada, em primeiro lugar, a Deus e não ao homem. E isso, ela pensou, o Espírito Santo com certeza falou com ela, eu não tenho dúvidas, que ele iria dar um jeito, e as coisas foram acontecendo, gente, de uma maneira extraordinária na vida de Maria, na vida dessa mãe, que é exemplo para todas as mães no mundo inteiro. Dito isso, então nós vamos pensar hoje em 3 verdades sobre esse texto que eu estou trazendo aqui para nós refletirmos. 3 ideias. E aqui nasce o tema, como eu já disse, da mensagem, entre a promessa e a cruz, certo? Que eu já disse lá no início o tema todo, entre a promessa e a cruz existe um tempo, um processo, e a promessa passa pelo teste do tempo, até chegar à conclusão. Eu vou tomar um golinho de água de novo para a gente continuar. E dito isso, que a promessa passa pelo teste do tempo, o anjo foi lá, falou com ela não ficou grávida imediatamente, mas teve um período que ela ficou. Você está me entendendo? E aí eu quero trazer essas 3 verdades do texto da Bíblia. Em primeiro lugar, a promessa não anula o processo. Eu vou repetir. A promessa não anula o processo. Eu quero ler para você aqui no verso 30 e 31. Olha só o que a Bíblia diz. Disse-lhe então um anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Olha só o que o anjo fala. Então, o que é a promessa? É uma palavra liberada por Deus daquilo que ainda vai acontecer. É uma declaração do céu sobre o futuro. É uma profecia do anjo, que ele está ali falando do mistério, daquilo que está sendo revelado, de algo que está sendo oculto. Ela não sabia, está sendo revelado para ela, e que vai acontecer, e que Deus quer fazer e concretizar isso na prática, de fazer o que tem que ser feito. É isso que significa isso. Uma promessa. Algo que ainda não acontece, que vai ser determinado por Deus e depois logo acontece. Maria recebeu a promessa de gerar, gente, o Salvador. E as coisas foram acontecendo até ela ficar grávida e dar à luz. E o que é esse processo? É o caminho entre o anúncio e o cumprimento. Entre o anúncio e o cumprimento existe esse processo. É o tempo onde a fé é provada, não para te matar, mas para te aproximar mais de Deus, te deixar mais parecido com Jesus. Sabe? E foi isso que aconteceu com Maria. Ela passou por essa prova, por essas situações difíceis na vida, que eu vou trazer aqui para você, vou relatar aqui para você. O lugar onde Deus forma o caráter para poder deixar a pessoa mais parecida com Jesus, mais parecida com Ele. E aqui está a chave do que eu quero dizer. A promessa revela o destino. O processo revela quem você se torna até chegar lá. E quando você chega lá, você se torna uma pessoa melhor, porque você passou por todas as tribulações e você foi para o próximo estágio. É como se fosse, né, para você entender, você está jogando videogame e vai para um nível mais alto. Você está jogando uma luta, um futebol, ou seja lá o que for, e depois você vai para o estágio 1, 2, 3, 4, 5, 10, e vai ficando mais difícil, e você vai se tornando, e tendo ainda mais habilidade, vai ficando mais dificultoso, e assim é a nossa vida, sabe? Os problemas vêm não para nos destruir, mas para a gente poder superá-los e dar testemunho para as pessoas conhecerem a Jesus. É isso que está aqui, é isso que eu quero parafrasear para poder trazer a respeito de Maria, sabe? Para você entender. E eu quero dizer para você que ela passou nesse teste,
sabe? Maria não foi incrédula, como muitos são, muitas pessoas são, teve fé. Ela viu o impossível acontecer na vida dela, sabe? Mas quantas vezes Deus quer revelar seus mistérios para todos nós e nós não acreditamos, gente? E perdemos a oportunidade de andar com Deus e receber os milagres dele em nossas vidas por causa da nossa falta de fé. E Maria teve essa fé de ver o invisível e ver o impossível acontecer. E Deus quer que nós caminhemos assim, em novidade. É Deus fazendo, é Deus realizando. E nós vamos pisando nesses lugares, sabe? Que dão até medo, um calafrio, mesmo que a gente não está vendo, nós vamos pisando e vamos conquistando aquilo que Deus quer para a gente, sabe? E dito isso para vocês, ela passou situações que não foram fáceis. Maria recebeu uma promessa gloriosa. Gente, ela trouxe no ventre dela o Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, mas viveu processos difíceis, gravidez sob julgamento, viagem cansativa a Belém, dar à luz em um estábulo onde estava cheio de animais, cheio de cocô, sabe? Você pode ter certeza disso, aonde estava ali os bois e as vacas, foi ali, numa manjedoura, aonde se coloca ali, né, a comida do boi, se não me falha a memória, e ali foi colocado Jesus, gente, dentro de um estábulo, e ali ela deu à luz. Você acha que foi fácil? Não foi, não. Mas Deus estava com ela. Fugir com um bebê no colo para sobreviver, porque Herodes queria matar Jesus e descobriu um jeito de mandar matar as crianças de 2 anos para menos, para poder alcançar Jesus, porque ele achou que Jesus iria tomar o reinado dele. Gente, Jesus já era rei, ele já existia antes, e ele veio no ventre dela para poder trazer um reinado diferente, que é o reinado de servir ao próximo, de cuidar, de ajudar, sabe? E foi assim. E aí essa mulher, Maria, junto com José, talvez ali com um cavalo, né? Talvez ali um outro animal, a Bíblia não diz, né? Talvez, certamente, só a pé ou também com animal, porque era muito comum usar jumentos, sabe? Para poder fazer essas viagens. Andou 500 quilômetros, né? A 700, podendo ser em 500 quilômetros. Todos os dias você para e anda entre 20 a 35 dias, se for 500 quilômetros. Se for 700 quilômetros, é em torno de 30 a 45 dias. Aí você tem que pensar no sol, no calor, na estrada precária. Daqui de Niterói a Itaperuna, dá em torno de 5 horas e meia sem parar. 5 horas e meia de carro, e a gente para no caminho para tomar uma água, porque está com sede, a água esquentou. Você imagina ela fugindo, gente, para poder o filho dela não ser morta. E assim, José e Maria, ele ali ajudando ela, e você sabe que o homem, biologicamente, né, ele tem mais força do que a mulher, talvez ali, carregando no colo, revezando com ela, colocando ali, né, sobre os ombros dele Maria, e Maria depois andando a pé, e ele no jumentinho, depois ele coloca ali a mulher. Pode ter acontecido, né, dessa maneira. Eu não estou afirmando 100%, mas é possível, sabe? E mais o grande detalhe aqui não é se tinha animal ou não ajudando. O negócio é que eles andaram a pé, andaram entre 500 a 700 quilômetros para poder fugir daquilo que estava amedrontando, sabe? Então, Deus permite coisas ruins com pessoas boas, gente. É para formação e transformação do caráter, é para poder deixar a pessoa melhor, mais servo, mais obediente. E vou te falar mais coisas, deixa eu tomar mais um golinho de água. E dito isso, ela tinha um homem ao lado dela que no momento não queria ter mais o casamento com ela, porque se sentiu traído, José. Mas aí ele era um homem de Deus, Deus falava com ele, revelava para ele sonhos, gente. E que pode acontecer até nos dias de hoje, está lá em Mateus 1, 22, 13, em Mateus 2, 19 e 20, ele tem 3 sonhos. O primeiro, né, não temas receber Maria, o anjo fala com ele no sonho,
foge para o Egito, e eles fogem para o Egito. Volta após a morte de Herodes, depois que Herodes morreu, e eles voltam para a terra deles, depois eles saem do Egito e voltam lá para a terra deles. Gente, a promessa não eliminou o perigo, e hoje nós estamos vendo um evangelho pregado dentro das nossas igrejas, para falar assim, um evangelho fácil, um evangelho que Deus é o Papai Noel e ele faz tudo de bom para a gente. Não funciona assim não, Deus é bom, ele ajuda a gente em todo o tempo, mas permite que venha as dificuldades na vida, sabe? Para poder nos ajudar a sermos pessoas melhores, e a maioria não fala sobre isso, gente. Isso é triste. Então eu quero dizer para você que Maria, além, né, de não ter, além de não ser tirado o perigo, né, das situações que aconteceram com ela, mas teve direção de Deus para tudo que ela estava fazendo. Vai para lá, vem para cá, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para o Egito, volta para sua terra, sabe, lá de Nazaré. Então, é isso. É Deus caminhando com a gente em todo o tempo, mesmo nós andarmos, melhor dizendo, né, em apuros, sabe? E Deus vai conosco, nos guiando, e seja lá o que for. E aí eu trouxe uma citação de Stormy Omartian. Ela é uma americana, escritora, certo? E ela diz assim, que cabe muito bem para Maria, para as mães, que são mães mesmo de verdade. E eu quero dizer essa citação dessa mulher e quero trazer alguns detalhes sobre ela. Olha a citação que ela faz, que cabe muito bem, muito bem. Ser mãe é participar do milagre de Deus, mesmo quando envolve sacrifício. Eu vou repetir. Ser mãe é participar do milagre de Deus, mesmo quando envolve sacrifício. E a Maria se sacrificou, gente, para poder servir a Jesus, para poder cuidar dele. E deixa eu te falar uma coisa. Aproveitar aqui, minha avó Efigênia, quantas vezes a minha avó foi minha mãe, pai e avó ao mesmo tempo, minha e da minha irmã. Dito isso para vocês, a minha avó, ela comprava biscoito, passatempo pra gente, e cortava lá o pacotinho no meio e dava para mim e para minha irmã, para poder comer. Quantas vezes a minha avó deixou de comer alguma coisa para poder dar para a gente? Eu fico até emocionado. Mães que pensam, avós, né, vovozinhas, que pensam mais nos seus filhos netos do que em si mesmas. E nós precisamos de mulheres assim para poder transformar esse mundo num mundo melhor. Não só mulheres, mas homens, assim também com esse coração, né, que tenham sensibilidade, sabe, de pensar no próximo. Como eu disse aqui de Maria, da minha avó, dessa americana que eu trouxe aqui a citação, sabe? Então, dito isso, Maria, né, mãe de Jesus Cristo, viveu uma vida de entrega, de confiança, de intimidade com Deus. Enquanto Stormy, né, ensina sobre o poder da oração, que ela tem vários livros, Maria viveu na prática uma vida de dependência a Deus, submissão à vontade de Deus. E isso é forte para a gente, porque ela vai para a prática. Enquanto Stormy mostra o caminho da oração, Maria mostra o coração obediente que agrada a Deus. Eu vou repetir, enquanto Stormy mostra o caminho da oração, que é importante, e Maria era mulher de oração, mas Maria vai para a ação, porque oração também, quando Deus te ordena, não é só para você ficar falando, é para você agir. Maria mostra o coração obediente e agrada a Deus, e faz aquilo que Ele quer. E é assim que nós precisamos ser, como Marias, né? Como Josés, que aparecem para poder fazer a vontade de Deus. Há mães que receberam promessas sobre seus filhos, mas estão vivendo processos difíceis. E Deus não falhou, Ele está trabalhando para poder trazer mudança. E você, às vezes, parece que perde o controle da situação. Às vezes você já teve ou tem um filho preso, ou você,
né, tem um filho que está desviado, ou você, né, que tem um filho que está, né, aparentemente pode ter, está com uma doença, e Deus pode curar, mas também, né, às vezes você perdeu um filho que faleceu, e você ainda não aprendeu a lidar com o luto. Deus quer tratar de você, Deus quer cuidar de você nessa área também. Então, Deus está trabalhando para poder forjar o seu caráter, mudar, trazer amor. Deus não quer que você carregue, né, essa angústia, esse peso. Jesus, ele quer que você, né, coloque esse fardo para ele carregar, né, porque o fardo de Jesus é leve. Então, quando a gente entrega o nosso fardo para ele e ele dá para a gente a paz e a tranquilidade, né? O fardo dele é leve, né? É tranquilo, é de paz. E você começa a aceitar que nós estamos no mundo, que coisas ruins, nós perdemos filhos, pais, mães, certo? Nós perdemos maridos, esposas, né? Nós podemos acontecer a qualquer momento um acidente e partir mais novos. Gente, a Bíblia nunca disse que isso não iria acontecer, sabe? Até com homens e mulheres que são homens santos. Quando eu falo santos, que eu falo de busca a Deus, de ter relacionamento com Deus, sabe? Como José e Maria tiveram, como Maria teve, sabe? De buscar a Deus na íntegra, sabe? De ter esse relacionamento para poder permanecer, né? Mesmo que venha todos os problemas, a pessoa permanece. E dito isso, no tópico 2, eu quero dizer para vocês o seguinte: a fé que permanece no meio da dor. Repetindo, a fé que permanece no meio da dor. Eu vou tomar mais um copinho de água, tá bom? Continuando, né? Temos que colocar a goela para poder tomar a aguinha, né? Dito isso, no tópico 2, a fé que permanece no meio da dor. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 34 e 35, eu quero dizer para você, quando Maria e José foram levar Jesus Cristo ao templo para ser circuncidado no 8º dia, porque é assim até nos dias de hoje, né, na religião judaica. Dito isso, verso 34 e 35, Jesus cumpriu toda a lei, certo? Então Maria estava ali em obediência a Deus para fazer isso. Diz assim, né? O verso 34 e 35 do versículo. Então disse Maria, se encontra no versículo, enfim, Maria não está aqui, tá? Eu achei que estava, mas eu vou parafrasear aqui. Simeão, né, pega o filho de Maria, nosso Senhor, no colo, e ali um símbolo, né, de adoração, aquela coisa toda, pelo nascimento de Jesus. Ele foi prometido que antes de morrer ele iria ver essa promessa se cumprir, certo? E ali, né, Maria levou ele ao templo, Jesus, né, este menino, né, vai dizer, Simeão, ele está destinado para a queda e o levantamento de muitos. Eu peguei aqui um resumo, certo? E, em poucas palavras, eu quero dizer para você, Jesus traria salvação para muitas pessoas no mundo inteiro e rejeição para outros, porque muitos iriam o negar também e o perseguir. E Maria sofreria profundamente uma dor como se fosse uma espada que atravessasse sua alma, sabe? É isso que a Bíblia quer dizer. Não significa literalmente, tá? É a dor que ela iria passar. E, de uma forma mais simples, queda e levantamento significa o quê? Pessoas iriam rejeitar Jesus ou ser transformadas por Jesus, certo? Espada na alma
significa Maria iria sentir uma dor profunda, especialmente ao ver o sofrimento e a morte do seu filho. Gente, não foi fácil. E dito isso, Maria não só aceitou gerar Jesus, sabe? Ela também aceitou sofrer por causa dele. Ela recebeu uma promessa, mas junto com a promessa veio um anúncio da dor. E mesmo assim, ela permaneceu. E isso é lindo, quando você permanece quando tudo está dando errado. E isso é uma fé intacta, porque você confia naquele que te prometeu e você pratica aquilo que ele fala. Então me faz lembrar, certo? Em meio à dor, em meio a esse anúncio da dor, lá em Filipenses capítulo 1, verso 29, vai dizer assim, capítulo 1, verso 29 de Filipenses, Paulo vai dizer assim: porque a vocês foi concedido, por amor de Cristo, não somente crer nele, mas também sofrer por ele. Então nós que seguimos a Jesus também vamos sofrer perseguições, até, gente, dependendo do caso, aí para fora do Brasil, e um dia vai chegar assim, até ser morto. Por causa do nome de Jesus, pessoas iriam nos perseguir, sabe? Então Paulo já diz aqui que nós iríamos sofrer também por ele, por nós caminharmos com ele. Muitas pessoas iriam nos odiar por sermos participantes do reino dele, sermos filhos de Deus, filhos de Jesus, sabe? É isso que a palavra diz, que vai vir perseguição. Aí hoje tem a teologia da prosperidade institucional, certo? Eu nem vou falar da prosperidade aí que o pessoal fala financeira, não. Institucional. O templo cada vez maior. E muita gente dentro das igrejas precisando de comida e não tem, às vezes, o que comer, e muita gente não observa isso. Isso é triste. E dito isso, Maria teve uma maternidade que não foi fácil. Deixa eu tomar mais um golinho de água. Maria, né, ela deu à luz numa situação bem precária, criou Jesus de uma forma simples, enfrentou a rejeição social, poderia ser apedrejada, e graças a Deus isso não aconteceu. Precisou fugir para obedecer, né, nosso Deus, para poder levar o filho, como eu já disse, para outro lugar. Isso mostra algo poderoso, sabe o quê? Que ser mãe não é apenas gerar o filho, é proteger, é sustentar, é permanecer fiel, sabe? Você pega o filho de unhas e dentes e foge para onde Deus está falando, e ele ali vai cuidar de você. E foi assim que aconteceu com essa mãe. E algo importante aqui, nós não rejeitamos Maria, nós reconhecemos a sua fé, a sua obediência, o seu exemplo. Ela não é exaltada como Deus diante da Bíblia, mas é honrada como uma mulher de Deus que nós devemos amar e respeitar a história dela. Por isso que eu estou trazendo, porque muitos cristãos evangélicos têm medo de pregar. E eu estou trazendo aqui como um pastor do evangelho, sabe? Então, Maria, mãe de Jesus Cristo, nos ensina uma fé que permanece mesmo quando a vida se torna confusa e dolorosa. Ela não enfrentou apenas, sabe o quê? A dor de um parto. Ela enfrentou processos que poucos suportariam, sabe? Veja só, imagine só essa jovem virgem e grávida carregando uma promessa que ninguém entenderia, gente. Precisando sustentar uma verdade que parecia absurda aos olhos humanos. Maria vai aparecer à casa de Isabel e a Bíblia vai dizer que ela fica lá por volta de 3 meses. 3 meses. E você imagina na cabeça de José o que se passa na cabeça dele quando ela fala que ela está grávida pelo Espírito Santo. É claro que ele queria correr dela, achando que ela traiu ele, e muito pelo contrário, ela não traiu ele, ela nunca pensou em fazer isso, e Deus vem e fala com ele, e ele aceita ela, né, como esposa. Assim diz a palavra. Gente, que homem que tem essa sensibilidade nos dias de hoje são raros,
E nós precisamos voltar ao primeiro amor que Deus, quando mostra para a gente em sonhos, Ele quer falar com a gente de alguma maneira, pela Bíblia, uma mensagem, uma pregação, um anjo, como foi. A gente tem que ter essa sensibilidade de Deus falando conosco. E Ele aceitou Maria, mesmo que todo mundo pensasse que ela tivesse traído Ele e não traiu. E graças a Deus por isso que eles dois estavam se importando com aquilo que Deus queria fazer. E agora pense aqui comigo, né? Ela voltar à realidade dela, voltar da casa dela, ela encarar a sociedade, a família. E a pergunta é, você sabe o que é? Como explicar o que é inexplicável aos olhos humanos? Como dizer que foi obra do Espírito Santo e esperar que todos entendam e creiam? Mesmo assim, você não vê Maria reclamando, você não vê Maria desobedecendo, você vê Maria obedecendo a palavra de Deus. Maria não teve uma vida fácil, gente. Jesus nasceu em um ambiente simples. Houve perseguição, precisaram fugir para sobreviver. Existia medo, pressão e insegurança, como nos dias de hoje. E como mãe, isso pesa ainda mais, sabe? Como não sofrer vendo o seu filho sendo rejeitado, como ela deve ter visto várias vezes, e ela conversando com ele, e ele conversando com ela, porque eles tinham um relacionamento lindo. Se você não viu The Chosen, assista as 5 temporadas e você vai ver em uma das partes que vai mostrando ali o relacionamento de Jesus com Maria. Era um relacionamento lindo, sabe? De mãe e filho, e ele, né, servo dela, e ela serva dele, um cuidando do outro. Gente, que coisa linda. E isso traz no The Chosen, isso você pode ver de uma maneira assim, vendo uma série, e vai tocar seu coração. Você vai ver essa sensibilidade que eles colocaram, né, nessa questão aí da série na Netflix. E como mãe, né, como eu digo, né, como não se entristecer ao saber que o seu filho foi chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios. Está lá no capítulo 7 de Lucas. Muitos líderes religiosos falaram isso de Jesus. E claro que ela fica triste, gente. Claro que ele deve ter comentado com ela. E claro que numa cidade pequena um vai contando para o outro. E as pessoas que seguiam Jesus, claro que ia ficar aborrecidas e tristes. E uma mãe também, com certeza, não ia ser diferente. Mesmo em meio, melhor dizendo, né? Em meio a isso tudo, Maria permanece fiel. E aqui está o segredo, sabe o que é? Maria não permaneceu porque tudo estava bem. Maria permaneceu porque confiava em Deus. Eu vou repetir. Maria não permaneceu porque tudo estava bem. Ah, Deus, eu vou esperar aqui e vou esperar o Senhor fazer um milagre e aí depois eu sirvo ao Senhor. Não, muito pelo contrário. Sabe, Maria permaneceu porque confiava em Deus. Ela sabia que esse filho não era comum. Esse filho era do próprio Deus. Era o próprio Deus, né, vindo encarnado no útero, no ventre dela. E essa consciência não tirava a dor, gente, mas dava sentido à dor e fazia ela dar um passo mais de fé a cada dia mais, sabe? Há dores, gente. Há dores que você não escolhe viver, acontece com o passar do tempo da vida. Há situações que você não consegue explicar para ninguém, só você e Deus e você. Há momentos que ninguém entende você, mas a pergunta é que eu quero dizer para você: você vai desistir ou permanecer como Maria permaneceu? Eu vou perguntar de novo. Você vai desistir ou permanecer como Maria permaneceu? Porque você imagina que se coloque, né, no lugar dela, pense, vai que uma filha sua, pensa que se fosse sua filha entre 14 e 16 anos de idade, que era mais ou menos, né, quando as mulheres, as jovens mulheres, né, se casavam, casamento judaico, as meninas e as mulheres já eram consideradas para casamento, e a partir daí, né, no mundo antigo, fazia o casamento delas. E aí, ela está grávida, de repente. Gente, isso era um caos. E digo mais, era pago um dote
paga um dote, um alto valor, e o homem tinha que construir uma casa para poder receber a sua mulher, a sua futura esposa, sabe? Para quê? Para poder ter onde morar. E hoje, quantos homens não quer colocar a mão na massa aqui no Brasil e no mundo, não precisa pagar dote, não precisa, sabe? É você pagar o dote para o pai, você não precisa fazer nada demais, é apenas assinar um papel que você está casado, alugar uma casa, construir uma casa, e a pessoa quer esperar um milagre com os braços parados, e Deus não vai fazer isso para você, para você, para você. Só em momentos muito específicos você clama e o milagre pode vir. Mas tem milagres que Deus quer que você caminhe no processo, e Ele vai abrindo portas para você construir. E quantas pessoas, né, não fazem isso achando que as coisas vão acontecer do jeito delas? Isso é triste. Mas José, ele tinha vergonha na cara. Ele pagou o dote. Ele pagou pela casa, construiu, sabe? Para poder ter a sua esposa, Jesus Cristo, que ele foi pai também, sabe? Ali para poder cuidar. E a gente, como homem, temos que fazer esse tipo de coisa até os dias de hoje. Isso é lindo, porque você vai se permitindo a dar mais um passo de fé. Não tenha medo. Se Deus está te prometendo um casamento, não enrole mais a jovem. Às vezes nós, homens, temos medo de casar, as mulheres têm mais pressa, sabe? E às vezes a pessoa está aí 5, 10 anos de namoro e não resolve o problema, gente. Vai casar, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa como José fez para poder ter a sua casinha como ele teve, sabe? Assim que funciona. E dito isso para vocês, gente, e a aplicação que eu quero trazer aqui para vocês, que é o seguinte: e se fosse com sua filha? Aparecesse grávida e falasse para você: foi o Espírito Santo, foi o Espírito Santo, você acreditaria? Eu tenho certeza que a maioria de nós ia falar assim: é claro que não, você está me fazendo de louca ou de louco. Você sabe disso, a maioria das pessoas não são espirituais, mas Maria era, e ela estava grávida, né, porque Deus quis colocar no ventre dela o filho dele. E foi assim que Deus quis, mesmo ela não tendo relação com José, gente. Isso é lindo, isso nos faz ver como Deus age de maneiras impossíveis, sabe? E digo mais, né, que eu quero dizer aqui para você, né, além da reação que você teria, se você acreditaria ou não, ou pensaria que tivesse algo errado ou não. É exatamente nesse cenário que Maria vive. Uma jovem sem estrutura emocional, né, naquele momento, jovem, né, sem respaldo social, sem ninguém para explicar por ela, sabe? E mesmo assim ela não entra em desespero. Ela tem uma sabedoria que só poderia vir de Deus e vinha. Ela não tenta se justificar para todos. Eu vou... Porque tem gente que é assim: eu preciso me justificar. Eu preciso me justificar para todo mundo. E você não precisa. Quando Deus manda, está mandado. E você não precisa dar explicação para aquilo que Deus está fazendo certo. Às vezes a pessoa está pensando que você está fazendo errado. Ela não abandona o propósito, sabe? Ela confia em Deus. E aqui está o ponto. Hoje nós temos muito mais informação, sabe? Mais estrutura, mais apoio, e mesmo assim, muitos de nós, sabe o que acontece? Por muitos problemas menores, você sabe o que acontece? Nós desistimos. Nós não confiamos em Deus como devíamos confiar, como Maria confiou. Mas Maria, com tudo contra ela, permanece fiel. Então a pergunta não é sobre Maria, é sobre você. A pergunta é: e se fosse com você? E se sua fé, né, você iria permanecer se tivesse acontecendo isso tudo com você, ou você iria desmoronar? Você iria não aguentar? Mas eu quero te dizer uma coisa: Maria entendeu
que com a força que Deus dava a ela, ela podia enfrentar qualquer situação. Maria entendeu que hoje que nós podemos dizer assim, contra tudo e contra todos, com a força que Cristo me dá, porque Ele dá. Está lá no Filipenses 4:8, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. E assim ela foi vencendo contra tudo e contra todos. E se Deus me sustenta, era o pensamento de Maria, não importa quem se levante contra mim, eu vou seguir em frente obedecendo ao meu Deus, o meu Salvador. É isso que a Bíblia diz. Mas eu quero dizer mais. Eu quero dizer mais para você que é mãe, que é no Dia das Mães hoje, que oram pelos seus filhos desviados, que lutam contra situações impossíveis, que permanecem mesmo quando dói. A fé não é ausência de dor. Eu vou repetir. A fé não é ausência de dor. É permanência apesar dela. É permanência apesar dela. É isso que eu quero concluir aqui no tópico 2. E no 3, e no último, entre a cruz e o cuidado, o amor que permanece. Vou repetir. Entre a cruz e o cuidado, o amor que permanece. Dito isso, eu quero tomar mais um golinho de água. Agora, nessa questão que o versículo está aqui certinho, graças a Deus, né? Contratempos acontecem, né, gente? E é assim mesmo. Mas eu quero dizer para você, olha só o que o texto da Bíblia fala. Em João 19, verso 25 a 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, que é Maria, certo? E a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, ali na cruz, em Jerusalém, sabe? Ali Jesus vendo ali a sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. E dito isso, ali aos pés da cruz, seu filho ferido, com o corpo destruído, desmoronado, saindo sangue, ensanguentado ali, né? E sofrendo, a morte se aproximando. Estão ali um discípulo, que era João, porque o resto fugiu, e as mulheres. E eu quero pegar aqui no Dia das Mães de hoje, no nome de Maria, tá ali, mesmo sabendo que poderia ser morta, mas ela estava ali. Ela estava ali vendo o filho. Ela chorou. Ela sofreu. Que quem quer ver o seu filho crucificado? É aquele sentimento de perda, de luto. Ela vendo ali, ele ali, morrendo aos poucos, mas ainda falando. E ainda teve ali a provisão do seu discípulo amado João, de cuidar de Maria, sabe? O próprio Jesus fala isso. Então, diferente de muitos discípulos, a maioria foi embora. Mas ali estava Maria, João, Maria Madalena e outras. Porque ali eles permaneceram. Eles permaneceram por causa do amor que eles tinham a Deus e a Jesus Cristo. Porque o amor, agora eu quero falar de Maria, porque o amor de uma mãe vai além do medo. O amor de uma mãe vai além do medo. Ali também estavam Maria Madalena, como eu já disse, e outras mulheres, mas eu quero falar de Maria. Enquanto muitos fugiram, ali estavam ali Maria e todas essas mulheres, e João, ali, sofrendo com Jesus, quando ele estava sendo morto. E mesmo na dor, Jesus cuida da sua mãe, ele provê. Jesus honra sua mãe. Mesmo na cruz, Deus cuida de quem permanece. Mesmo na cruz, há provisão. E aqui que eu quero conectar aqui, que
ver Jesus morrer, depois ver ele ressuscitar e possivelmente ver ele subir aos céus. A Bíblia não sei se diz 100% se ela estava presente, mas estando presente ou não, mas ela soube que ele subiu aos céus. Não foi fácil. Ela teve que aprender a viver sem a presença física de Jesus, gente. E hoje eu quero dizer para você, às vezes você tem seus filhos que cresceram, que foram embora, os filhos que Deus está conduzindo para outro caminho, como o próprio Deus conduziu Jesus a ressuscitar e ter a sua ascensão e subir ao céu. Era um propósito de Deus e Deus tem um propósito em todos os filhos que estão desviados. Por exemplo, eu quero tocar nesse ponto, não que Jesus fosse desviado, nunca quis dizer isso e nem quero passar isso para vocês. Eu quero falar de pessoas que o filho não está mais presente fisicamente, ou a mãe foi morar em outro lugar. Eu quero dizer que você precisa ir soltando, sabe? E Deus está cuidando, porque é da vontade de Deus salvar a todos e levar para a eternidade, para o céu, aonde Jesus está, gente. E deixa Deus ser Deus. É Deus que convence através do Espírito Santo, do juízo, do pecado e da justiça, sabe? Vocês sabem disso. E quero dizer aqui para vocês, né, que Maria foi aos poucos liberando, sabe, Jesus, sabe, aos poucos. E amar, mesmo quando dói, confiar, mesmo sem entender, permanecer, mesmo quando tudo parece perdido. Ela começou com uma promessa, passou pela cruz, mas terminou vendo o propósito de Deus cumprir na vida dela, e isso é lindo, gente. Deus concretiza, e digo mais, os discípulos que andaram com Jesus. Eu repito, insisto, a maioria não estava ali, com exceção de João, e um já tinha se perdido, que era Judas, que se matou, se enforcou, mas os outros também não ficaram, sabe? Pedro negou, mas Maria ficou. Por isso, muitas vezes, o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe. Claro que o amor de Deus é maior, infinitamente maior, não há comparação, mas o amor de uma mãe ali aos pés da cruz, mesmo podendo acontecer alguma coisa de ruim com ela, ela estava ali cuidando de alguma maneira, fala assim, eu vou estar aqui pelo menos, eu vou estar ali, olhando. É uma forma, tipo assim, eu quero estar perto, mesmo nesse momento horrível. E isso é horrível, gente. Não é fácil ver um filho morrer, não. A mãe é esse refúgio para o filho, sabe? E ele estava ali consolando Jesus, mesmo pregado na cruz, conversando com Maria e João, gente. Isso é lindo, porque ele se importava com a mãe dele. E quantos filhos precisam se importar com as suas mães nos dias de hoje, porque não dão valor, porque quer amar depois que morre, porque não pede perdão agora, porque que não serve agora, porque que não ama com carinho, como Jesus fez com sua mãe. Jesus foi exemplo de amar a sua mãe incondicionalmente. E tem muita gente que é cristão dentro das nossas igrejas e não cuida da sua mãe com amor, com respeito, com carinho. Pode ser o que for, mas é a mãe, gente. E a gente tem que saber que Deus ama quando a gente cuida da nossa mãe com amor, com carinho e com respeito, sabe? Não é com aquele negócio, fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer isso de novo, não. Mas é com amor, com cuidado, porque um dia vai chegar, você sabe o quê? A velhice para você. E você, se você não morrer antes, você vai ter que pegar na bengala. Talvez você vai ficar sem enxergar. Você vai ficar, às vezes, sem andar. E não é isso que eu estou profetizando para você, não. Mas é possível. E você tem que cuidar dos seus com amor. Como Maria cuidou de Jesus. E Jesus cuidou de Maria, sabe? E digo mais. E Maria revela uma maturidade profunda que muitos de nós precisamos aprender, sabe? Muitos de nós. Porque ela não apenas aceitou gerar, ela aceitou sofrer. Quem quer sofrer hoje por Jesus?
a minoria das pessoas, até dos cristãos, né? Que estão aí espalhados pelo mundo. Muitos sofrem sim, muitos são de verdade. Que estão lá na China, que estão lá na Coreia do Norte, que estão lá na Nigéria, estão morrendo pelo nome de Jesus, pela causa de Jesus. Hoje nós temos igrejas que aceitam boate para poder trazer pessoas para se converter. Vê se pode. Tá tudo errado, gente. É o sacrifício, é o amor, é a entrega, sabe? Porque depois de tudo, Jesus volta ao céu e não foi fácil para ela perder ele de novo. Maria é um exemplo de mulher. E nós deveríamos falar mais dessa mulher. Uma mulher que seguiu a Deus, que seguiu o próprio filho, sabe? Foi discípula do seu próprio filho. Ela reconhecia que precisava a cada dia mais do Senhor. Ela mesmo declara que ela precisava de um Salvador. Todos nós precisamos de um Senhor e Salvador. E Deus era o Senhor e Salvador dela. Ela entendia sozinha, né, que ela não conseguiria passar por tudo aquilo. Ela teve a permanência de Deus, de Jesus, do Espírito Santo na vida dela. E aqui está uma verdade para nós. Eu já estou encerrando. Já estou caminhando para o final, para a gente poder orar. Só vence dores profundas quem tem Deus. Só permanece quem reconhece Deus como o seu Senhor e seu Salvador. É você reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador e pedir perdão pelos pecados, sabe? Para isso nós precisamos de um Senhor e Salvador para poder pedir perdão pelos nossos pecados e nos entregarmos a todos os dias ao controle de Jesus. Só suporta o que parece insuportável quem permite que Deus governe todas as áreas da sua vida. Eu vou repetir. Só suporta o que parece insuportável quem permite que Deus governe todas as áreas da sua vida. O insuportável se transforma suportável porque Deus anda conosco, Jesus anda conosco. Porque existem dores que aos olhos humanos são irreparáveis e mesmo assim Deus sustenta. E mesmo assim Deus sustenta. Eu quero concluir para podermos orar por esse Dia das Mães, agora do dia 10 de maio de 2026. E como pastor da igreja, eu quero dizer que essa palavra vai poder entrar no seu coração. E quero concluir dizendo o seguinte: uma mãe de verdade ama tanto que continua confiando em Deus, mesmo quando precisa entregar o filho de volta a ele. Eu vou repetir. Uma mãe de verdade ama tanto que continua confiando em Deus, mesmo quando precisa entregar o filho de volta a ele. É como se a gente estivesse tentando, de alguma forma, a gente segurar nos nossos braços, que a gente vai se soltando, como se fossem as correntes, vai soltando. Estou fazendo assim para você entender. E você entende que era a vontade de Deus. E se você é mãe e está no processo, Deus está vendo. Deus está cuidando de você, da sua família. Deus está escrevendo uma história muito maior e melhor. Mas as pessoas precisam entrar no eixo, entrar no caminho de Jesus, seguir o caminho de Jesus. Foi o que Maria fez, ela seguiu a Deus, ela seguiu a Jesus. E quero, antes de concluir, você imagina só, Maria, lembrando, né, com certeza, aos pés da cruz, pegando o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, e amamentando aquela criança que logo depois, muitos anos depois, estaria ali na cruz, sabe? Isso é forte. Essa mulher foi um exemplo. E dito isso para vocês, eu quero fazer 2 orações rápidas. Se você quiser, vou tomar mais um golinho de água. Se você quiser entregar a sua vida ao controle de Jesus, eu quero orar por você.
nesse momento. Se você entendeu que Jesus morreu e ressuscitou, subiu ao céu, um dia ele vai voltar para nos arrebatar e levar para onde ele está. Se você entende que precisa de um Salvador, eu quero orar por você nesse momento. Você vai falar assim comigo, palavra por palavra. Jesus, muito obrigado. Hoje eu compreendi, através dessa mensagem, que quero e preciso entregar minha vida para Ti. Entra no meu coração. Faça a morada. Me dê a vida eterna. Por favor, escreve meu nome no livro da vida. Eu creio que o sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário, ela purifica todos os meus pecados. E o Senhor me transforma hoje em filho de Deus, quando eu me entrego para você, para o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Eu peço perdão e me deixe entrar quando eu morrer na presença do Senhor no céu. E eu recebo essa vida eterna aqui agora. E a partir de hoje me torno um seguidor, um discípulo do Senhor. É no nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, eu vou passar meu contato no final. Eu vou fazer mais uma oração. Se você quer fazer comigo, me acompanhar, melhor dizendo, me acompanhar nessa oração, eu vou orar por você nesse momento, pelo Dia das Mães. E por esse momento. Senhor Deus, é no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar trazendo essa mensagem no domingo pela manhã, no Dia das Mães. Senhor, em nome de Jesus, sensibiliza corações de filhos aos pais, de pais aos filhos, que eles venham se converter, o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para se amarem, respeitarem, cuidarem um dos outros. E aqueles que precisam pedir perdão e que precisam liberar perdão uns para os outros, meu Deus, que isso seja feito, porque o perdão, ele traz até câncer e ódio para nossas vidas, e não é isso que o Senhor quer, meu Deus. O Senhor quer que nós sejamos como homens e mulheres libertos de todo pecado que nos faça mal. Muito obrigado, Jesus. Abençoa a todos aqui e que todos venham conhecer esse poder libertador que há no perdão, que há na entrega da vida da gente todos os dias ao controle do Senhor. Não é apenas um dia, é uma caminhada, é uma grande caminhada até a gente morrer ou até o Senhor retornar aqui nessa terra. Senhor, abençoa as mamães, a família como completa, os papais, os filhos, os tios, as tias, mas, Senhor, mais em especial, hoje é Dia das Mães. Abençoa todas as mães e aquelas que querem ser mães, adotem os seus filhos. Eu digo adotar a nível de adoção lá, onde se adota, no orfanato. Que elas tenham essa sensibilidade também de querer cuidar de alguém que não tenha preconceito. Porque foi assim que José fez. Ele adotou Jesus. E é assim que funciona. Amar, cuidar e respeitar. E Jesus aprendeu muito com José e Maria. E eles dois aprenderam muito com Jesus. Na prática, não foi na teoria. Muito obrigado, Jesus, por tudo. É no nome de Jesus, nos ajude, nos dê força para vencer os obstáculos do dia a dia e da vida. E todo mal, abençoa, Jesus, toda seta do maligno, todo dardo inflamado que venha contra nós,
esteja repreendido em nome de Jesus e não venha nos acertar. E que nós não venhamos a dar lugar ao inimigo para poder destruir as nossas vidas. Que a gente dê lugar ao Espírito Santo do Senhor para vivermos felizes, alegres e cheios de paz e amor que vem do Senhor. É no nome de Jesus. Amém. Pessoal, um beijo no coração. Um feliz Dia das Mães. Pastor Fernandinho, um abraço meu, da nossa igreja missionária, tá bom? Itinerante. Um abraço da nossa igreja. E meu contato é o seguinte, que eu fiquei de passar se você fez essa oração comigo, 22 998 80 12 31. Repetindo, 22 998 80 12 31. Você, se quiser saber mais sobre a nossa igreja missionária, me procure, que tem um lugar aqui para você. Um beijo no coração de todos, em especial das mamães. Que Deus abençoe. E agora eu vou fechar aqui a mensagem, tá bom, pessoal? Obrigado por me ouvirem até agora. Deus abençoe.